nome é Roberta, eu trabalho em Itapecerica da Serra, em centro de reabilitação. Perdão, não está dando para ouvir. Centro de reabilitação. A minha pergunta é para Fono. Você falou que os pais acompanham o atendimento. Lá também a gente tem esse serviço, mas muitas vezes os pais não vão. E a gente queria saber como cobrar essa participação dos pais. Porque tentaram fazer assim, olha, se os pais não vierem, fica difícil a gente atender, porque tem que estar acompanhando, a gente vai passar algumas coisas para vocês trabalharem em casa, mas eles não vão. E a gente vê que os familiares que acompanham, a criança desenvolve bem mais. E aqueles que a família não vão, às vezes eles são prejudicados justamente por isso. Então, tem como ter essa cobrança, não só na questão clínica, mas na questão pedagógica também, porque lá também é escola. E os pais também não acompanham. Tá. Na verdade, a gente passou por um processo, isso já faz alguns anos. Antigamente, os pais não entravam, os atendimentos eram em grupo, a gente tinha estágio, então os atendimentos eram feitos por estagiários e pelos profissionais. E foi feita uma transição. Essa transição foi mais ou menos isso que você falou. Os pais realmente não queriam entrar, não entendiam o porquê. Isso leva-se um tempo, até você conscientizar essa família da importância da participação, porque eles entendiam muitas vezes como o tempo que eu estou livre, o tempo que eu vou tomar um café, que eu vou no shopping, que eu vou bater um papo, ver uma revista. O que é também super importante. Esse pai precisa de um tempo para ele precisa se fortalecer, muitas vezes, longe. Mas leva-se um tempo conscientizar. Atualmente, as famílias que entram já sabem que elas entram no atendimento. Então, as famílias que são acolhidas, elas já sabem que elas vão entrar no atendimento. Isso já é colocado na avaliação. Mas foi um processo longo e não fácil, até você conscientizar e mostrar os efeitos do que isso vai surtir no desenvolvimento da criança. E isso é no dia a dia mesmo, é mostrar, ver como essa criança evolui, como você consciente, porque é isso, um pai que fica na sala de espera, e eu consigo falar isso porque eu atuo nas duas áreas, pais que ficam na sala de espera e pais que entram no atendimento. Os pais que entram no atendimento são muito mais empoderados, eles sabem, de fato, discutir com a escola, às vezes, as reais necessidades dessa criança. Ele não precisa que um outro vá lá, a não ser quando isso realmente é necessário, mas ele conhece quem é o seu filho, ele sabe como trabalhar. Muitas vezes os pais trazem para a gente, olha, eu fiz essa atividade, daquilo que você fez, eu ampliei para outras atividades. Então, eles começam a entender o que, de fato, é o objetivo, que não é só a criança ir ali e estar numa situação terapêutica de atendimento, mas que ele pode estimular, por exemplo, numa hora de refeição. A criança vai ajudar a colocar os pratos na mesa e você pode trabalhar a quantidade. Então, ele consegue ampliar isso para outras situações. Tá? Mas é um processo longo e difícil, e é de conscientização mesmo, mostrando resultados. Talvez, só complementando, talvez se houver a oportunidade na instituição de ter uma psicóloga ou assistente social que possa fazer um trabalho de conscientização da família sobre qual que é o modelo de atendimento que vocês têm. Porque se o modelo de vocês passa pela presença de um familiar, eu estou ressaltando familiar porque, às vezes, eu entendo a posição da mãe, mas não quer dizer que ela não possa ser outro acompanhante, outro cuidador para esse momento dessa criança ou desse membro da família, que não a mãe. E pode ser que a mãe entenda isso até como um apoio, a inclusão de um outro membro da família que se responsabiliza naquele momento e ela continua tendo o tempo para ela. Por exemplo, apenas para complementar da Ângela, realmente é um processo que, na nossa visão, a assistente social, o psicólogo, pode auxiliar muito e os pais, as famílias, devem ser preparadas nesse sentido para entender o modelo. E uma vez que existe esse modelo, aí a gente tem que contar que é para valer, né? Outra pergunta, Ronaldo? Oi, boa tarde. Meu nome é Inês, represento a instituição Beneficente Nosso Lar. Lá nós também trabalhamos em parceria com a SMADES, né, no NASP de 2 e 3. Eu gostaria de saber de vocês como que vocês trabalham o desligamento, né, o encerramento do ciclo daquele paciente, daquele atendido dentro da CIAM.
né? Porque na nossa instituição temos assim o grande desafio desse momento do encerramento, né? Onde ele já tudo que poderíamos oferecer já foi oferecido, e esse encaminhamento, como que vocês fazem? Articulação de rede, como que é feito esse processo, né, com os familiares? Damares. Bom, eu não ouvi seu nome. Inês. Inês, o nosso NASP, ele não é conveniado. Então, ele permite, na verdade, algumas vezes uma maior independência. Geralmente, o nosso público ele permeia entre o 0 a 4, 4 a 6, o 7 a 14 e agora o nosso piloto 15 a 18. A cada faixa etária que se supre essa necessidade desse serviço, a gente faz geralmente um evento, né, que a gente coloca como uma formatura, a gente prepara essa família, ele avançou nessa etapa. A gente trabalha na rede realmente com parcerias. A gente sabe que é super difícil esses encaminhamentos. A gente tem uma parceira nossa de empregabilidade, que é a OAT, que próximo vai falar. Ela nos deu um apoio muito grande nessa transição dos nossos adolescentes. E é isso, a gente sempre tenta trabalhar, é super difícil, porque o CIAM, a gente está no município de São Paulo, mas a gente fica na divisa de Osasco. Então, por mais que pareça fácil por estar ali em algumas regiões, não é, mas a gente tenta realmente procurar o trabalho de rede independente. Então, a gente vai para ONGs, chama para parceria, conversa, e a gente tenta fazer esse apoio e essa transição para a família mesmo. Mais alguma questão? Eu não estou vendo, não tem ninguém, mas nenhuma questão, debate, colocação, comentário. Aqui na frente, Ronaldo. Oi, meu nome é Jesus, eu sou espanhol, vou tratar de falar devagar. É sobre a avaliação da criança. No caso meu, seria a avaliação de um adulto. Não que eu não tenha avaliação. Eu tenho um atestado de meu filho com uma deficiência leve, CID F70. Expedida faz uns anos atrás. Acontece o seguinte, desde criança a gente verificou que meu filho não era normal, tinha algumas deficiências intelectuais, motoras, no caso também da fala, tinha falhas, inclusive demorou para andar, gatinhou muito, e a gente foi expulsado, digamos, de um colégio. Praticamente foi assim. Nos chamaram um dia para uma reunião e falaram que não podíamos ter a nosso filho lá. Automaticamente a gente se assustou, entrou em contato com o pediatra, o Dr. Jaime Moravos, e ele nos aconselhou a procurar uma escola especial, e isso fizemos. A gente procurou essa escola, nos aconselharam a buscar um psicólogo e um fonoaudiólogo. E fomos dando essa posição à escola, a escola também colaborando. Mas não nos canalizou para algum organismo ou assunto para dizer que nosso filho tinha uma deficiência, uma incapacidade intelectual. Foi depois, com o tempo, que nós vimos que existia essa possibilidade e aí, bom, ele estudou no colégio, terminou, mas a gente praticamente ficou sem decisão de que fazer, de avaliação, até que encontramos uma clínica psiquiátrica que nos deu esse atestado. Eu falo, há possibilidade de
avaliar concretamente, porque existen moitas dúbidas con relación a esa avaliación. Parece normal, meu fillo está moito ben, mas en el día a día a gente ve que hai alguna cosa rara e que non é efectivamente a avaliación que dice leve. Hai mostras de que hai algo máis. Existe actualmente unha avaliación para un adulto, non unha criança, como vejo aqui. O seu filho é adulto, isso, entendi. Correto. Meu filho tem 34 anos. Então, na verdade, desculpe que isso eu vou avançar na mesa, mas como eu trabalho com o Dr. José Salomão e o Dr. Décio, talvez eu possa lhe responder. Quando nós falamos de um adulto, a gente sempre pode estar avaliando, como disse o Dr. José Salomão, o QI. Pode ser que isso dê algum indício que tenha importância. Talvez na idade do seu filho, o ideal são as avaliações funcionais. Ou seja, dado o que é o dia dele, ou o que ele gostaria que fosse o dia a dia dele, o que ele consegue ou não e com que tipo de apoios. Porque quando a gente faz uma avaliação funcional, significa que a gente vai olhar qual é o desejo dessa pessoa, que vida ela gostaria de ter, quais são os potenciais que ela tem, o que a gente consegue desenvolver e o que a gente apoia para ela seguir lá. Me parece que esse é um caminho, talvez seja mais importante do que uma avaliação que vai dar diretamente algum diagnóstico ou alguma resposta fechada. Até porque eu entendo que o senhor já em algum momento buscou isso. Nem sempre a gente tem a resposta. Nós vimos que o Dr. Décio, em alguns casos, a gente não consegue ter a resposta, nem a causa, nem exatamente o nome do que se tem, mas a gente certamente consegue estar a cada momento da vida, e isso muda, avaliando os desejos da pessoa, qual é a sua funcionalidade e buscar os apoios para que isso ocorra. Tem uma última pergunta? Boa tarde, meu nome é Débora, eu sou psicopedagoga, trabalho... Dá para ouvir? Falar um pouquinho mais devagar. Ok. Meu nome é Débora, eu trabalho no município de Barueri, num centro-dia que é ligado à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos lá um modelo multidisciplinar de atendimento. Então, eu sou psicopedagoga, tem terapeuta ocupacional, psicólogos, pedagogos, né, profissionais de diversas áreas atendendo cada um conforme a sua especialidade ali. Eu gostaria de entender do CIAN, né, da organização, como acontece a troca de experiências entre os profissionais, né, a troca de informações dos profissionais em relação ao indivíduo atendido. Porque eu imagino que seja uma dificuldade de outras organizações também, você ter um encontro em que você possa trocar ali as informações, né? Cada profissional está atendendo dentro da sua área, mas para que cada um entenda como tratar aquele indivíduo, como proceder nesse atendimento. Então, eu gostaria de entender, numa questão prática, como vocês trocam essas informações entre a equipe. A gente atualmente atende, como eu tinha falado, um técnico de referência, então acaba entrando só um técnico, mas a gente já passou pela experiência de 2 técnicos atendendo, e às vezes até acontece de um segundo técnico entrar, e isso acaba gerando já uma troca de experiência. Fora isso, são as discussões. Então, eu atendo uma criança que eu preciso de alguma orientação em relação a físio ou a TO, que, de repente, não conseguem atender essa criança. E aí eu vou buscar, junto com esse profissional, em específico, o que eu quero e como eu posso acoplar, como eu posso juntar isso com o meu objetivo. Então, não vou te falar que tem um momento específico que a gente senta e discute, a gente discute nas reuniões de equipe, mas quando é algo mais específico, a gente acaba indo atrás do técnico mesmo, que ou entra no atendimento ou acaba nos orientando. Hoje em dia, na prática, isso já está muito comum, então já está um pouco mais tranquilo. Mas sempre que há troca de profissional,
a gente retoma esse tipo de trabalho. Eu vejo como algo muito rico. Acho que quando você trabalha no multidisciplinar ou no interdisciplinar, muitas vezes você acaba não falando com outro profissional, então cada um faz a sua especificidade e muitas vezes não existe uma troca. Então, ele passa com uma fono aqui, passa com FIS em outro serviço, principalmente quando são serviços diferentes, né? E esses profissionais não se falam. E aí você não sabe que, se você está trabalhando A, o outro profissional B, a escola está fazendo C, de um indivíduo que é único. Então, eu não vejo que ele terá tantos ganhos quanto profissionais que ou se falam estão com o mesmo objetivo, ou, de repente, essa criança só consegue passar com um profissional, mas que entende ele como um todo e as reais necessidades. Só completando um pouquinho, a gente também estabeleceu dentro da instituição a reunião técnica. A gente entende que é importantíssima essa troca de experiências, então a gente tem reuniões semanais para discutir essa criança e um serviço social também. Então, se é uma questão que precisa de uma reunião específica para discutir algum caso, é encaminhado para o serviço social e a gente faz essa ponte com os técnicos também. Então, é estabelecido uma vez por semana a reunião técnica com os profissionais. Essa reunião técnica, Débora, tem casos novos e os casos antigos, exatamente. Então, é tão comum, né? Principalmente eu, como psicóloga, encontro um, aí eu quero falar com você. Aí a gente senta junto com o assistente social, né? Ou se leva para a reunião técnica, porque aí você vai tendo vários olhares. Isso enriquece. E mesmo que precise entrar no atendimento do outro, é pedida permissão, é informado aos pais e tem dado resultado. A gente tem entrado. Então, os pais veem que a gente está mais preocupado com o filho, né? E que todo mundo quer participar. Obrigada. Queria agradecer a Damares, Ângela e Rita pela participação. Vão ganhar uma lembrança do Cian também.